Pessoal, bem-vindos a mais um Formigas do Espaço. Vou continuar aqui a minha senda de contar historinhas aí a respeito dessa jornada aí que a gente fez. Inicialmente, ela estava relacionada com extraterrestre, com contato, com o projeto Rama, com algumas ideias da minha mamãe, do primo dela que participava da coisa, mas isso já são muitos anos, né? Eu estou falando de antes de eu praticamente nascer e de 1974, quando eu estava numa cidadezinha em São Paulo chamada Campo Limpo Paulista, e lá tive um avistamento, era por volta do meio-dia e o objeto tinha ruído e eu estava com um amigo de infância, chamava Eugênio, chamava não, chama, ainda está vivo. E a gente viu uma coisa que parecia um halteres com 3 bolas, aqueles halteres de academia de musculação. E essa coisa passou, veio da esquerda para a direita, assim, bem lentamente, e altura de mais baixo do que bem mais baixo do que um avião, quase que como se fosse da altura de um helicóptero, vai, para a gente poder ter uma, uma ideia do que eu estou falando. E a partir desse 1974 começou a minha história, hein? Com essa coisa aí de vida inteligente extraterrestre, né? É possível, não é possível? E aí começou a curiosidade, né? Eu era uma criança, né? Mas gostava muito de ler, então comecei a ler. Até lembro de umas coisas que eu sinto falta nesse 2025, que era a revista Planeta, que era uma revista incrível, com uma gama enorme de assuntos nesse sentido. Inclusive o Eric von Daniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, ele foi publicado muitos artigos na revista Planeta, e tinha de tudo lá. Tinha antroposofia, da dona Helena Petrovna Blavatsky, juntamente com Rudolf Steiner. Tinham coisas kardecistas. Olha, aquela revistinha era demais. Ela tinha até um formato diferente do que a gente conhece como revista. E quem é de 1997 para cá talvez nem tenha muita familiaridade com essa história de revista, né? Porque agora tudo tá digital, né? Tudo tá na, 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 em, no eletrônico. Bom, o que aconteceu é que nesses anos todos eu vim evoluindo aí, com exercícios, com pesquisa, né? E a gente nunca teve dinheiro, então tem que seguir aquela senda normal aí de trabalhar e tal. Aí ingressei no audiovisual, aí o audiovisual me deu um pouquinho de possibilidade de viajar a outros países, né? Muitos outros países, e muitas vezes eu consegui conciliar a viagem de trabalho com a viagem de pesquisa, né? Foi bem interessante, então foi seguindo aí a, o caminho, né? E foi desenvolvida essa inicialmente, né? O projeto previa assim, você abre a comunicação telepática com esses seres, né? E a partir do momento que você consegue essa comunicação telepática, você está pelas suas próprias pernas, né? De marcar os encontros, e isso aconteceu muitas vezes, né? Algumas centenas de vezes, tal. E eu nem queria entrar muito
essa casuística, senão eu vou ficar contando historinha de, viu o ET assim, o ET assado, tinha esse formato, falou isso, ó, é meio, hum, já tem bastante disso por aí, né? E muita coisa é uma fraude, muita coisa é autêntica, né? E eu, logicamente, não vou falar, o meu lance é autêntico. Eu, de coração, posso afirmar que é autêntico, mas como não tenho como provar, né? Fica como uma conversa aí para motivar reflexões, né? E uma coisa que me ocorreu hoje aí que eu estava andando aí na rua e de repente do nada me veio essa lembrança, porque eu vi um objeto na calçada assim, e há muito tempo atrás, eu acho que eu até, acho não, num dos quase 700 textos que eu escrevi lá no Sonhadoria Paulista de Tudo, eu publiquei essa história aí que eu recebi através de um exercício meditativo que eu realizava e ainda realizo, uma tarefa, assim, a tarefa era que eu deveria buscar, é, era a palavra seria objetos felizes, algo assim. E eu fiquei quebrando a cabeça, falei, que conversa esquisita essa daí. Então, me foi informado de que os objetos podem adquirir consciência, né? Um nível de consciencial. Achei aquele meio intrigante, assim, né? Tipo, ué, mano, como é que é isso aí? Um- uma cadeira adquire consciência, né? Esquisito, né? E a ideia era essa mesmo. Então, até me foi explicado de uma maneira é, meio pedagógica, assim, que, por exemplo, alguém vai na floresta lá, um artesão, e ele corta uma árvore, e aí ele serra esse tronco cortado, ele aplana, ele passa é, a lixa, o enxó, né, que é uma ferramenta lá que se usa aí em carpintaria, marcenaria. E à medida que ele vai fazendo esse trabalho, seja para construir uma cadeira, uma mesa ou algum outro objeto, ele vai imbuindo os elétrons, os átomos daquela madeira. E, e isso é uma forma daquele objeto adquirir consciência, né? Aí, dentre todas essas coisas que a gente teve chance de ler aí, né? Tá dentro um pouco da teoria lá da fundadora da teosofia, a a senhora conhecida como Madame Helena Petrovna Blavatsky, que você tem um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal e um reino hominal. Então, de alguma forma, isso é bem interessante também, porque várias outras culturas têm um pouco essa mesma informação, né? Então você tem lá a possibilidade de, através de uma sequência de encarnações, que dá muito pano para conversa, pano para manga da conversa filosófica, né? Porque o mineral ele tem que adquirir essa consciência, e vamos dizer que o viver da rocha é o aprendizado. Então, imagina quantos milhões de anos, né, não são necessários para aquele mineral
dá um pequeno pulo, não posso dizer pequeno, grande, médio, porque isso é uma coisa que meio foge um pouco ao nosso conhecimento, mas em suma, aquele mineral ele dá um pulo evolutivo, em algum momento ele renasce no mundo vegetal, né? Como uma grama, uma flor, algo assim. E a ideia da teoria ali, não só da teosofia, mas de algumas outras culturas, é que é isso, né? E tem um lado bem interessante também, porque quando tem essas transições, né, de vida mineral, vegetal, animal, você tem uma síntese, um resumo de todas aquelas encarnações minerais, e isso se torna um, um, um Buda do reino mineral, né? E, e aí na evolução de grama, árvores, do mundo vegetal, adquirir consciência e passar para o mundo animal, também você vai ter lá uma síntese, um resumo de todo esse progresso evolutivo na forma de um Buda do reino vegetal, né? Que seria uns florônicos aí. Aí você tem várias culturas indígenas lá nos Estados Unidos, nos lugares mais díspares e distintos aqui do planeta, que falam mais ou menos essa mesma coisa, né? Então você tem seres sábios do reino mineral, seres sábios do reino vegetal e vai ter uns seres sábios do reino animal, né? Em algum momento, essa consciência que atingiu esse tal nível aí de evolução, ele encarna como um ser humano, muito provavelmente como um ser humano bem primitivo, né? E estou falando aí a nossa antropologia, acho que data o surgimento do ser humano no planeta há 250 mil anos. Todas as outras teorias das outras culturas colocam até o ser humano junto aos dinossauros, né? Isso os antropólogos, aí a ciência oficial não admite, né? Eu tenho um livro muito interessante que eu li e tive a oportunidade de conhecer a filha do autor. Era um peruano, escreveu As Mensagens das Pedras Gravadas de Ica. Ica é um departamento do Peru, sofreu muito com o terremoto, acho que foi de 2002, não lembro, acabou lá com a cidade e tudo. O museu também sofreu bastante e ele tinha várias rochas com relevos gravados nela, que ele chamava de cliptólitos, e cada sequência dessas pedras, né, que eram seixos rolados, então você tinha pedras de 500 gramas, 300 gramas, e tinha pedras de 500 quilos, assim, né? E aí você tem sequências dessas rochas, desses seixos rolados aí, que cada um era uma enciclopédia de uma coisa, de biologia, de medicina, e foi feita uma datação de carbono 14. As pedras realmente não eram uma fraude que a humanidade contemporânea que fraudou e fez lá as esculturas, né? E tinha algumas dessas coleções de pedras na sequência mostrando
é, aquela civilização daquele lugar lá cultivando dinossauros como os agricultores, os pecuaristas cultivam animais de corte, né? Então, alguns tipos de dinossauros eles eram usados como alimento e, tinha lá os baixos relevos lá nas pedras mostrando aquela civilização cavalgando esses bichos. Tal. É um livrinho, olha, talvez a quem é aqui de São Paulo consiga lá na Praça da Sé, lá naqueles sebos, você consegue achar ainda esse livrinho, porque ele saiu de catálogo, é um livrinho lá dos anos 70, né? Chama As Mensagens Gravadas das Pedras de Ica, do professor Darqueia. O professor Darqueia era um médico, praticamente a família dele fundou a faculdade de medicina lá de Ica, eles eram muito conhecidos, e o professor ele começou a coletar esses seixos e a defender essas ideias, ele conseguiu decifrar ali o que queriam dizer tal, e isso acabou com ele, né? Porque ele era diretor do hospital, morreu meio quase que sem dinheiro, foi totalmente desacreditado, né? Aí a filha dele continuou a saga lá do museu, né? Das pedras gravadas de Ica. Tive a sorte de ir lá no museu e você olha aquilo de pertinho assim, você fala, não, isso não é uma fraude, né? Mas eu não estou também afirmando aqui pelo que eu senti na minha ferramenta intuitiva, no meu coração, né? Eu não fiz nenhum teste científico lá, então não posso ficar afirmando nada, mas eu tenho a convicção de que as pedras de Ica não são uma fraude, em suma. Tudo isso é uma digressão para dizer que esse é um exemplo de um lugar que você tem uma informação de que o Homo sapiens sapiens conviveu com dinossauros, né? Coisa que a ciência fala que não. E, e a ideia, eu estou falando de gente que já morreu, infelizmente, né? Que é o George Ivanovich Gurdjieff, que entre as muitas coisas legais que ele escreveu os relatos de Beelzebub a seu neto. Ele lá também conta umas histórias sobre a antropogênese, a cosmogênese nossa aqui, né, da Terra. Tem umas coisas meio parecidas com isso também, sobre seres humanos e dinossauros estarem na mesma história. Esse Relatos de Beelzebub a seu neto é interessantíssimo, um livro bem difícil de ler, 1000 e tantas páginas lá, é um tijolão, né? Muito legal também. E nessa história de que objetos podem adquirir consciência, né? A gente tem um autor aí que está vivo ainda, então até é legal que dá para se falar de uma pessoa viva que mora aqui no Brasil, né? Ele acho que é nascido natural do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. É um escritor até ele é bem famoso, chama Rogério Almeida de Freitas. Escreveu aí uns 60, 70 livros, né? E, e ele tem uma teoria. Ele era uma pessoa que acho que ele começou também com a história de ufologia. Aí em algum momento surgiu essa questão da mediunidade na vida dele, então ele foi
o kardecismo, foi para centro espírita, e essa coisa, como é o normal, quando você abre alguma coisa na sua cabeça, acaba que se você não se deixar fanatizar, você consegue abrir um caminho aí, né? Porque às vezes eu tenho muita gente próxima a mim que a coisa da ufologia, do contato extraterrestre, não foi muito bom, professor, porque ela virou uma espécie de, de padre daquela teoria, né? Virou uma espécie de fanático, então só aquilo é que é verdadeiro. E não é bem assim, isso tudo é muito complexo, né? Essas sendas da sensibilidade, né? Sensitiva. Em suma, aí o senhor Rogério Almeida de Freitas, ele escreveu um livro agora bem recente que eu, infelizmente ainda não consegui ler. Estou num período aí de vacas magérrimas, então sem o tutuzinho para adquirir o livro lá. Chama-se A Rebelião dos Elétrons, né? Então ele tem essa teoria que os elétrons guardam as memórias doridas da humanidade desde do Big Bang, 13,2 bilhões de anos atrás aí, né? E parece que os elétrons estão forçando a barra para evitar que a humanidade continue se reproduzindo, né? Porque os elétrons não aguentam mais tanta memória de dor, né? Imagina toda a história da humanidade, todas as guerras, as perdas, tudo armazenado lá. E dentro dessa teoria também reza a lenda que aquele famoso registro acástico que a gente tanto ouve falar aí, muita picaretagem também, na verdade o registro acástico é a memória cosmogênica, antropogênica da nossa humanidade, né? Então quando você acessa o registro acástico, você está acessando a memória dos elétrons, né? E eu lembro que quando eu saí nesse dia aí que me veio essa informação de eu encontrar objetos felizes, e eu perguntei, né? Questionei, que diabo é isso, como é que eu vou achar tal. Então não tive uma resposta muito. Hoje, com 61 anos, eu releio, né? Eu todo dia publico lá no Sonhadoria Paulista de Tudo alguma desses exercícios meditativos. Aí eu vejo que eu tinha bastante infantilidade, assim, imaturidade, apesar de eu já estar, né, já era maior de idade e tudo, mas tinha muita infantilidade, então muitas questões que eu fazia assim, na verdade eu estava querendo receita pronta, né? E só agora, depois de 20 anos, de 11, muitas, eu estou botando muita coisa lá de 2014, época que eu me dediquei a fazer as meditações do Um Curso em Milagres, né? É um livro que eu já citei aí várias vezes. Então, na verdade, eu estava sempre pedindo uma receita pronta e acho que é um pouco agora nessa década de 2025 a gente vê muito isso, né? Um monte de gente na internet vendendo receita pronta, inclusive de riqueza, né? De adquirir riqueza, de aprender inglês em 3 dias, aprender italiano em 3 dias. Nossa, muita picaretagem, assim. De ganhos fáceis monetários com os tais jogos do tigrinho, jogos não sei o que eu olho essas coisas assim, sinceramente eu tenho vontade de chorar, porque quando que um
frequentar o cassino, né? Mesmo que seja o cassino virtual, né? Que é esse diabo dessas plataformas, hein? Pô, quando que frequentar o cassino te deixa bem de vida, né? Deixa bem de vida o dono do cassino. Então é um empuberismo psíquico, né? E empuberismo psíquico é o jeito metido de nos chamar de imaturos, né? Então eu notei que eu tinha um pouco desse empuberismo psíquico, porque eu fiz muitos questionamentos lá nas comunicações telepáticas, que eram exercícios de comunicações telepáticas. Eu pedia muita receita pronta, né? E o que me veio nesse dia desse exercício específico que me foi dado, que era sair à rua e encontrar esses objetos, né? Foi uma reflexão bem interessante, que eu confesso que ela durou uma semana ou duas, assim, a essência da lição, e depois eu deixei ela de lado, que era respeitar tudo, né? Respeitar as coisas pelo que elas são. E é muito profundo isso, tal, mas é muito difícil de você colocar isso em prática, né? Principalmente para quem é como eu, um ocidental do dia a dia, que tem que lutar com um monte de agruras materiais, de, 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 de trabalho, de isolamento social, em suma, de problemas de saúde, né? Mas foi muito interessante, porque a ideia era assim, uma colher não é só uma colher, né? Então, as coisas, elas não são só utensílios, né? Não são só coisas utilitárias, porque você tem uma colher, você tem tem o reino mineral ali, que teve todo um trabalho, né? Para ser transmutado naquilo, né? Aí uma colher de pau, vamos dar um exemplo bobinho, mesmo você deve um respeito a isso, né? Porque foi ceifada uma árvore que ia ter todo um roteiro de vida de encarnado, né? Vou usar essa palavra com relação a nascimento, crescimento e morte de uma árvore, né? Então ela teve todo um processo de evolução dela, daquela árvore. Como a árvore foi cortada e ela virou cadeira, virou mesa. Então a gente tem que ter esse respeito, né? E, e foi engraçado, porque eu fiquei com esse perfume, vou usar esse nome, né? Durante umas 2 semanas, né? De olhava para as coisas e pô, as coisas não estão aí para me servir, né? E uma grande maioria das pessoas que eram católicas apostólicas romanas, tinha essa má influência da Bíblia, né, que diz que Deus deu as coisas para a gente. Então, é isso aí, você taca a lança no bisão, ele vira churrasco, você queima a floresta para fazer a carne, quer dizer, Deus deu tudo para a humanidade. Não é bem assim, né? Agora, então, 2025, eu nem sei se tem mais católico, apostólico ou romano. Oficialmente, tem 1,2 bilhão de pessoas que são da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora a gente está mais, pelo menos no Brasil, São Paulo, assim, todo mundo é evangélico, né? Então é um cristianismo que não dá para entender nada aquilo lá. As pessoas inventam as suas próprias crenças, seus paradigmas e mistura tudo num caldeirão e põe Jesus na história e tal. Isso tá tudo certo, né?
não é a minha, não é o meu caminho, mas em suma. E, e isso influenciou muito as pessoas de que a galinha tá aqui para virar frango assado, o porquinho tá aqui para virar toucinho ou bacon, né? E, e a vaquinha virar bife, dar o leite e tal. E não é bem assim. Todas essas coisas, esses objetos, esses seres, esses animais, tal, tudo tem uma escala de evolução que talvez se a gente deixasse quietinho, né? Esses seres iam desenvolver sistemas, né? Um sistema educacional, político, religioso. Por que não, né? A gente desenvolveu, né? Se você pega é, os seres humanos, entre aspas, lá, antes de Homo sapiens sapiens, mano, todas aqueles seres lá não eram lá grande coisa em termos de esperteza, né? E foi desenvolvendo, foram evoluindo, fazendo coisas, descobriu fogo, começou a fazer ferramenta com pedras, tal. E quem garante que se o cometa o meteoro que bateu aqui na Terra 65 milhões de anos atrás e arrasou com tudo, quem garante que se tivesse ficado quietinho, isso não tivesse acontecido, a sociedade que estaria comandando o planeta hoje em dia não seria uma sociedade de dinossauros, né? Que evoluíram o poder cognitivo. Isso até tem uma teoria aí. Logicamente tem toda aquela uma teoria de conspiração sobre os draconianos, sobre os reptilianos, mas nem estou falando disso, dessa de Anunnaki e tal, não estou nem falando disso, estou falando que realmente se você deixar um, um coletivo de seres ali, passados milhões de anos, aquilo vai ter uma evolução cognitiva, vão começar a desenvolver. Pode ser que no começo seja rudimentar ou não, mas vai desenvolver uma arquitetura, algum tipo de escrita. E, bom, isso é só minha opinião, né? E hoje eu lembrei disso, não sei porque eu vi um objeto de madeira na rua lá e é lá. Eu, eu tenho um certo pudor em dizer que achei que aquilo emitiu alguma coisa lá, porque aí vai ficar meio picareta a coisa, mas me lembrou toda essa história aí dos elétrons que guardam as memórias, né? E, e que é isso, né? Se as coisas ficarem em paz e puderem seguir o seu rumo, elas vão evoluir, né? Então é isso, galera. Obrigado. E ó, dá uma ajuda neste velho javali espinhudo, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, frequentem lá um pouquinho o Sonhadoria Paulista de Tudo, porque os textos são curtinhos, são facinhos, e aqui no Magnífico Formigas do Espaço, pô, não é monetizado, então tá tudo certo, né? Eu estou usando esse espaço agora para me comunicar com com as pessoas, porque realmente tô bem isolado assim, então estou aí botando as histórias para fora e esperando que elas tenham alguma utilidade, sirvam de reflexão para alguém, né? Para que a hora que está bem próximo aí eu vou bater com as 10, como diria minha vovó Maria Fracine, vou para a terra dos pés juntos e vou ficar levando todo esse monte de história, esse monte de livro que eu li, não sei o quê, e não passar isso adiante, eu acho meio egoísmo, né? Então é isso, galera. Obrigadão. Um,
Uma grande satisfação estar aqui com vocês, contando essas lorotas minhas aqui. Tchau, tchau.